Boa tarde, Rede Wizard! Tudo bem com vocês? Espero que sim. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês na quinta rodada de workshop. Espero que vocês estejam aproveitando ao máximo e, principalmente, que sejam impactados de alguma forma aqui com as nossas apresentações do Congresso. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Braz e eu sou CPC da SP1, da SP, que é daqui de São Paulo capital, da SP5, que é aqui do litoral, e também do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então essas são as minhas regionais que eu sou muito feliz e muito bem acolhido por elas. E por falar em acolhimento, o tema aqui do nosso papo, do nosso workshop, é justamente esse. Hoje a gente vai falar do jeito wizard de acolher, ok? E para dar um start aqui nesse tema, é legal que a gente pense em qual que é a definição de acolhimento no dicionário, né? Bom, segundo o dicionário, acolhimento é o lugar em que há segurança. É um abrigo, né? E essa reflexão que eu quero trazer para vocês, né? Como que as nossas escolas têm sido esse lugar que passa segurança para os nossos alunos, tem sido esse lugar de abrigo para eles, né? Lembrando, galera, que se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar com a hashtag aí no chat, ou se tem dúvida, ou comentário, ou sugestão, utilize a hashtag que aí no final do nosso papo a gente comenta um pouco sobre. Então, bora começar a falar sobre esse tema. E eu quero saber de vocês que estão aí assistindo, né? Então, para você, qual o jeito wizard de acolher? Escaneiem aqui o QR Code, ou então cliquem aí no link do chat e preencham aí esse Padlet, né? Vai lá no maisinho e inclui o seu comentário, que eu tô louco aí para conhecer e para saber qual é o jeito wizard de acolher para você, ok? Enquanto vocês vão preenchendo aí o que é o acolhimento, eu tenho uma história para contar para vocês. E essa história também é uma história de acolhimento. É uma história de empatia, de acolhimento e principalmente é uma história que poderia ser de qualquer um de vocês, tenho certeza que estão assistindo aqui, tá? E essa história começa quando essa personagem tinha 13 anos e ela tinha começado a trabalhar. Antes disso, ela já trabalhava numa loja de artesanato de um tio. Mas aos 13 anos, ela teve a sua carteira assinada pela primeira vez, né? Numa época em que era permitido assinar a carteira sendo tão nova, né? E ela trabalhava num cartório de protestos e registros. E era durante meio período, porque já naquela época, essa pessoa já estudava inglês. E tinha um sonho muito grande de fazer intercâmbio, né? De morar pelo menos 1 ano ou 6 meses em algum país de língua inglesa. Mas seus pais, eles não concordavam muito com a ideia. Mas esse sonho nunca morreu. O tempo foi passando, os empregos foram mudando, tentou vestibular em jornalismo, mas cursou bacharel em turismo. Fez 2 cursos de especialização em gestão, trabalhou em usina hidrelétrica e nesse período foi onde ela conheceu o marido dela, que se tornaria o melhor amigo e também o maior incentivador para que ela realizasse aquele sonho antigo de ir morar fora. Então, depois de casada, é que ela foi morar, ela foi atingir esse objetivo dela, fez au pair, né? Morou com uma família e ajudava essa família com as questões domésticas e continuou estudando o idioma.
Depois, ela volta para o Brasil e começa a trabalhar como professora de inglês, né? Depois de um tempo, ela engravida e aí se afasta das salas de aula e só vai voltar depois de 4 anos, com o inglês um pouco enferrujado, né? Então, ela trabalha 4 anos numa unidade, ela atua como assistente, como professora, e depois, finalmente, ela é convidada para ser a coordenadora de uma Wizard. E nesse período, né, ela aceita aí esse prazeroso desafio que é coordenar uma escola, uma equipe e contribuir para a realização de sonhos, assim como os dela, né? Então ela acolhe hoje esses sonhos dos alunos que uma vez foi o sonho dela. E o que mais a motiva é justamente transformar a vida deles por meio da educação. Essa história, essa personagem, ela é real e ela está aqui hoje comigo. E é com muito prazer, muito carinho, que eu chamo para compartilhar essa apresentação a Bárbara, lá de Corumbá. Bárbara, pode entrar. Oi, galera! Hello! Hello, Vini! Que prazer! Eu adoro um Once Upon a Time. Você contando a minha história, fiquei emocionada. Que legal! Boa tarde, gente! Que ótimo. Bah, e eu quero saber de você, né? Você que acolhe tanto, né? Para você, assim como eu perguntei para o pessoal, qual é o jeito Wizard de acolher? Vini, você é direta, é um jeito diferente. Eu nunca senti isso em nenhuma escola do colegial, nunca. Aqui no Brasil eu nunca senti, se não for na Wizard, ou então quando eu morei fora. Ele tem o nosso jeito de acolher é diferente, acolhe todas as tribos, diferentes pessoas, tem um cheiro diferente nas Wizards que eu entro. A gente acolhe o sonho de cada um, como tu falou. Nossa, eu amo ajudar as pessoas a realizar o sonho que eu também tive. Exato, exato. E o que que o pessoal colocou lá o que que eles têm como jeito Wizard de acolher? Aqui, ó, a galera tá participando bastante. Fala da entender a dificuldade e necessidade do aluno. Conhece os alunos pelo nome, isso é muito importante. Conhece cada um, né, Vini? Exato, Muita importantíssimo. Não expõe o aluno, é um jeito com muita vontade, determinação em fazer a diferença de forma positiva na vida deles, valoriza e prioriza a particularidade e personalidade de cada um. Nossa, muito legal. Wizard Dourados, obrigada. Olha só, todo mundo participando. Muito bom. Um beijo para todo mundo que está participando aí. E que bom que vocês colocaram todos esses pontos, porque justamente esses pontos que a gente vai abordar aqui hoje no nosso workshop, né? E eu levanto uma reflexão agora que ela é bem necessária no momento que a gente está vivendo, né? Porque a educação hoje enfrenta uma realidade muito curiosa, né? E por isso que o acolhimento ele precisa estar em pauta sempre. Por quê? Porque a escola, como instituição, ela foi pensada no século XIX. A escola, como a gente tem hoje, ela é uma instituição do século XIX, tá? E o que que acontece? Quem atua nessa escola, nessa instituição do século XIX, é o professor do século XX, né? Então, nós somos crias, né, desse século XX. E a gente tem que lidar com alunos, muitas vezes e cada vez mais, do século XXI. Então, olha quanta coisa está envolvida aqui, né? A gente tem a escola como instituição do século XIX, o professor do século XX, lidando com alunos do século XXI. E a reflexão que eu quero trazer é justamente essa, né? Como que a gente está fazendo essa equação dentro das nossas escolas e dentro da nossa prática diária? Como que a gente faz essa conta fechar? Né? De escola do século XIX, professor do século XX e aluno do XXI. É uma conta muito louca, né, Bárbara? É isso, ele falou em escola do século XIX, Vinícius do Céu. Eu tenho que confessar que isso me lembrou o quê? O termo do momento, cringe. Eu sou cringe, eu assumo,
Mas o que que eu quero dizer com isso? Ser cringe também é bom, né? Então, pegar o lado bom, pegar o bom de cada um. O bom da escola do século XIX, o que tem de bom no nosso professor do século XX e o que tem de bom também no nosso aluno, todo tecnológico, moderno, né? Que sabe tudo sobre tecnologia, a gente não viveria de repente mais sem, né? Enfim, pegar o bom de cada um é a resposta para a sua pergunta. Exato, é pegar o bom de cada um. E também existe uma teoria aí que é recente até no campo da educação e no campo da psicologia, que tenta fazer essa equação toda, que é a disciplina positiva. Então, o que que é a disciplina positiva? Né? Ela é um modelo educativo composto por firmeza, afeto e empatia, tá? Então, ela é firmeza, afeto e empatia que a gente pode utilizar aí como um meio caminho entre o autoritarismo e a permissividade, tá? Então, ela está aí entre o meio caminho entre o autoritarismo e a permissividade. E ela quer encorajar, né, os indivíduos a serem mais resilientes, cooperativos e contribuintes com a sociedade em que vivem, tá? A disciplina positiva, ela foi desenvolvida por Jane Nelson com base nos estudos e pensamentos de Adler e Drakers, ok? E essa abordagem, ela oferece aí ferramentas para que nós, educadores, a gente trabalhe com a educação de forma gentil e firme. E a gente vai falar bastante aqui hoje entre a firmeza e a gentileza, que tem que estar na nossa prática, esses dois pontos, tá? E são 6 pilares que sustentam a educação e a comunicação positiva, tá? A gente fala de emoções, de engajamento, relacionamento, significado, realização e saúde. Então, são esses 6 pilares. E para a gente trazer aqui mais para a nossa realidade, a gente vai trabalhar a disciplina positiva focado em 3 grandes tópicos. Primeiro, é a forte conexão. Então, como que eu crio conexão com o meu aluno, né? Baseado na comunicação emocional. Segundo, como que a gente pode ser firme e gentil e aí gerar esse respeito mútuo e esse acolhimento que a gente tanto fala. E como a aprendizagem significativa, ela é importantíssima para que a gente crie capacidades pessoais e desenvolva a autonomia nos nossos alunos. Então, bora começar a falar um pouco desses 3 pontos, que eles são bem importantes e nos trazem insumos e reflexões aí da nossa prática. Bora. O primeiro deles é falar sobre a forte conexão, a comunicação emocional. E quando a gente fala em comunicação e conexão, eu tenho que falar sobre escuta. Eu tenho que falar sobre como eu escuto os meus alunos. E aí, Bárbara, eu tenho um texto aqui para ler rapidinho para vocês, que é do Rubem Alves. Você conhece o Rubem Alves? Ô, Vini, só textinhos, essas só frases-chave dele eu conheço, mas eu tô com um livro em casa para ler. Vou aproveitar e vou começar hoje, então. É aquele sobre jequitibás e eucaliptos. Eu adoro. Gente, eu sou muito fã do Rubem Alves. Ele tem uns textos muito bons. Esse é muito legal para falar sobre o que nós somos, né? Professor, eu imagino educador. que os eucaliptos que sejamos nós, será que é isso? Eu não posso contar. Não vou dar spoiler. Eu sei me controlar. Então tá, eu vou ler. Mas esse texto que eu quero trazer, o Rubem Alves diz o seguinte: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciados cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. E ele levanta um tópico aqui que é justamente da escutatória, né? Que escutar é complicado e é sutil.
como que nós estamos escutando os nossos alunos, os nossos professores, as pessoas que convivem ali com a gente? A gente está realmente exercitando a escutatória? Ou a gente quer mais falar do que ouvir? E eu falo isso porque a escola, como a gente viu lá no começo, como instituição do século XIX, ela vive uma cultura de escuta colonizadora. E o que é essa escuta colonizadora? É que indica que tem um personagem que sempre vai falar, que é o detentor de todo o conhecimento, nesse caso o professor, e um outro personagem que vai ouvir passivamente e assimilar o que é possível, que é o aluno. Então a gente precisa acabar e quebrar essa cultura de escuta colonizadora, né? A gente precisa quebrar essa lógica, porque ela já não funciona, né? Os nossos alunos querem ser ouvidos, eles querem ser acolhidos, né? Por isso que o diálogo, ele é importantíssimo. Por isso que quando eu dialogo com alguém, eu preciso olhar nos olhos, né? Eu preciso ouvir a mensagem que ele quer me dizer. Porque isso faz com que a gente estreite laços afetivos. E eu mostro que eu estou me importando. Eu mostro que aquilo que o meu aluno está me falando é importante para ele. E eu ouço, e eu acolho, né? Eu desenvolvo a empatia, né? E assim eu me conecto com o meu aluno. Então a escuta ativa, ela é uma ferramenta importantíssima para gerar conexão, né? Eu preciso me conectar com os meus alunos. E a conexão precisa vir antes da correção. Então, para eu conseguir corrigir o meu aluno, por exemplo, eu preciso primeiro me conectar a ele. Primeiro eu preciso saber escutar. Primeiro eu preciso entender, né? Porque a partir do momento que eu escuto verdadeiramente o meu aluno, o que eu estou dizendo para ele? Estou dizendo que eu me importo com você. Eu te acolho, eu sei o que você está falando. Então, esse é um processo muito importante. Isso é a comunicação emocional, é dar valor para tudo que o nosso aluno fala, né? E um ponto que a gente precisa pensar é justamente nesse saber escutar, né, Bárbara? A gente precisa saber escutar e saber os momentos. Escutar com verdade, escutar enxergando, né, Vini? Porque a nossa escuta pode ser lendo uma tarefa deles, né? Exato. E aquilo ali é uma comunicação emocional. Muitos usam a tarefa tão genuínos que eles escrevem até declaração de amor. Sabe, Vini, que quando tu falou sobre cultura colonizadora, me fez pensar sobre isso. Quando eu comecei a dar aula de inglês, eu me sentia às vezes um pouco desconfortável quando um aluno me perguntava algo que eu não sabia responder. E eles perguntam, vocês devem, todos que estão nos assistindo devem saber, eles perguntam coisas assim, ó, já me perguntaram, teacher, como é que fala lençol freático? É claro que eu não sabia naquela hora, né? Teacher, como que fala lantejoula? Como que fala peteca? Agora eu sei, né? Mas foi porque ele me perguntou que o que eu fiz? Eu não, na ocasião, eu não tive essa cultura colonizadora. Eu acho que a gente tem que se sentir confortável em dizer, eu não sei, mas eu vou procurar, eu vou te ajudar a aprender. Então, eu vou te ensinar a aprender e ele vai aprender a aprender. E uma outra situação que me fez lembrar com essa com esse seu comentário, Vini, é sobre o nosso medo, às vezes, do silêncio. Não sei se tu concorda comigo, que às vezes a gente está naquela pressa dos 5 minutos do interactive, por exemplo, e faz uma pergunta para um aluno, que é parte ali das frases de fixação, enfim, e aí a gente nem conta os segundos, mas o aluno, a gente espera só um tempinho, o aluno não responde, e a gente já responde por ele, estilo Faustão, assim, pergunta e ele mesmo responde. Então, a gente não tem que ter medo do silêncio, a gente um tempinho de silêncio para que o aluno formule a sua resposta, e aí sim, com calma, então a gente vai ouvi-lo. Eu acho que é tudo bem, não tem porquê, né? Exato, exato. É saber, né? Saber os momentos, identificar. Então, esse é o primeiro ponto, né? Como que a gente cria conexão
com o nosso aluno? Ouvindo, escutando atentamente. É isso. Próximo passo, né? O próximo tópico que a gente vai discutir aqui também tem a ver com a comunicação, né? Que é a firmeza e gentileza. E quando eu falo em firmeza e gentileza, eu não estou falando em ser um ou outro, né? Eu estou colocando o e, é ser firme e gentil. E por que que eu falo isso, né? Por que que eu falo da firmeza e gentileza? Porque quando eu tenho muita firmeza e pouca gentileza, eu me torno aquele professor autoritário. Acho que todo mundo tem um exemplo aqui quando eu falo professor autoritário, é aquele que dá medo de respirar, né? Mas o contrário, quando eu tenho muita gentileza e pouca firmeza, eu sou um professor permissivo. É aquele professor, ai, mas o Vini, ai, gente, o Vini é um amor. Olha, eu adoro o Vini porque ele me entende, porque o Vini sabe que eu não vou fazer o homework e tá tudo bem, né? Mas não tá tudo bem, né, não Vini? tá tudo bem, né? Isso é permissivo, né? Eu tô sendo muito permissivo com o meu aluno. E quando me falta os dois, me falta a firmeza e me falta a gentileza, eu sou negligente. Aqui eu não estou me importando com nada. E aí vocês devem estar se perguntando, tá? E como que eu sou firme e gentil ao mesmo tempo, né? Como que eu consigo ser firme e gentil? Então, primeiro é pensar que o primeiro passo, né, é começar validando os sentimentos. Então, eu valido o que meu aluno está sentindo. Né? Eu falo, sim, compreendo o que você está passando. Né? Eu demonstro a compreensão e ofereço opções sempre que possível. Então, é isso. Ó. Como ser firme e gentil? Validar o sentimento, demonstrar compreensão e oferecer opções sempre que possível. Né? E aí, uma dica é evitar usar o mas e a gente substitui pelo e. Então, por exemplo, vamos dar uns exemplos aqui de situações que a gente pode utilizar. Bárbara, eu sei que você está com dificuldade de fazer as tarefas de casa e ela precisa ser entregue dentro do prazo. Que tal se a gente fizer X, Y e Z? Tudo bem, então. Eu sei, ó, tô validando ali o sentimento, eu sei que ela não tá conseguindo e precisa ser entregue. Então, vamos fazer X, Y, Z? É isso. Um outro exemplo. Bárbara, você prefere as aulas presenciais. E estamos vivendo uma pandemia que parece que não tem fim, mas vai ter fim, gente. Então, quando ter esse fim, vamos fazer isso, isso e aquilo? Então, é validar, acolher o sentimento e dar opções. É isso, é esse o caminho, né? E o caminho entre a firmeza e a gentileza é o caminho da assertividade, né? Porque ele tá ali entre ser agressivo e passivo, né? Então, eu demonstro as minhas, eu coloco as minhas opiniões e respeito o ponto de vista do outro. É a linha do meio, né, Vini? É a linha do meio, é essa linha aí entre a firmeza e a gentileza, a gente tem a assertividade que nos ajuda nesse caminho. E isso a gente pode usar com todo mundo, né? De kids a os nossos relacionamentos pessoais também, né? É um caminho bem bacana da gente pensar. Boa, Vini. Vou começar a usar isso com o meu filho. Eu sou muito firme com ele, às vezes, tadinho. Eu até fico com pena. Eu tenho que ser a linha do meio, né? Tem que ser a linha do meio. Você tem que ser firme e gentil, né? Isso que é prestar importante. mais atenção. Não um ou outro. E quando a gente fala em firmeza e em gentileza, a gente também precisa pensar na questão de controlar o nosso comportamento, né? Não retrucar. Porque às vezes você quer dar a sua resposta ali de bate-pronto, já quer falar, mas não, você nunca faz nada, você nunca faz o seu homework, é por isso que você está com a nota baixa. Não, calma, né? Respira. A gente precisa também desse momento para ir fazendo essa reflexão também. Como que a gente está reagindo?
né? A gente está sendo reativos aí, muitas das vezes. Então, é importante que a gente faça essa autoanálise e essa autorreflexão. Então, ó, falamos de criar conexões com os nossos alunos, que é escutando, e também da firmeza e da gentileza, que é super importante que esteja na nossa prática diária. Por fim, desses 3 pontos, a gente vai falar da aprendizagem significativa. E por que é importante falar da aprendizagem significativa? Porque quando o aluno tem uma aprendizagem significativa, ele sente que aquilo tudo está valendo a pena, né? Ele sente que ele está onde ele deveria estar. E o que é essa aprendizagem significativa? Bom, ela ocorre quando uma ideia nova se relaciona aos conhecimentos prévios em uma situação relevante, numa situação real para o aluno, né? Então, o que seria isso? É quando o aluno ele consegue relacionar aquilo que ele está vendo em sala de aula com a vida real. Então, esse processo aí, o aluno ele vai conseguir ampliar e atualizar as suas informações anteriores, construindo novos significados aos conhecimentos que ele já tinha. Então, eu pego aquilo que eu estou vendo em sala de aula e aplico na minha vida real, né? E aí vocês devem estar se perguntando, mas Vini, como que eu faço isso, né? Tá, aprendizagem significativa quando ele aplica na vida real, mas que ferramentas que eu, como teacher, consigo, né? Incentivar essa aprendizagem significativa? É algo que a gente tem, inclusive, dentro da nossa metodologia que foi falado hoje, né? Que são as contextualizações. Então, a minha função como professor, a minha função como educador é construir boas contextualizações para que meu aluno consiga relacionar esse conteúdo de sala de aula com a vida real. Então, é importantíssimo que a gente pense sempre nas contextualizações, em como fazer boas contextualizações dentro das nossas aulas, que isso esteja no nosso planejamento de aula, né? Que a gente tenha todo esse carinho aí para as contextualizações, né? E Bárbara, eu tenho um exemplo aqui, uma historinha que eu queria te contar. Você é boa em matemática? Só boa. Boa regular. Eu só sei, soma e subtração, divisão e multiplicação e regra de 3, só. Só isso? Eu também não sou muito bom. E outro dia eu estava refletindo, e eu acho que eu não sou bom, né? Justamente porque talvez os meus professores de matemática, eles não construíram boas contextualizações da matéria. Eles não conseguiram construir contextualizações para que eu relacionasse aquilo que eu estava vendo em sala de aula com a minha vida real. Então, por exemplo, para mim, Bhaskara é algo até hoje que eu não vejo aplicabilidade na vida real. E é por isso que eu não aprendi. É por isso que não foi significativo, né? A única coisa que eu aprendi em matemática foi a regra de 3, porque eu aplico na minha vida até hoje. Então, a nossa função, e aí é um ponto de reflexão, como que estão as nossas contextualizações? Será que está sendo matemática para os nossos alunos? Às vezes eu acho que sim, Vini. Tá meio mecânico, às vezes, nas aulas que a gente observa, não tá? Então, aí a gente precisa justamente pensar nisso. Como que eu deixo mais natural? Né? Como que eu desenvolvo essas conexões, essas contextualizações? Porque a partir do momento que eu desenvolvo uma boa contextualização, esse meu aluno cria autonomia. Ele começa a fazer outras relações dentro do próprio conhecimento. E a pergunta que fica, é a seguinte: como que eu faço boas contextualizações se eu não conheço o meu aluno? Aí é que está a questão, né, Vini? Mas eu tenho a resposta. A gente vai construindo essa contextualização. De cara, talvez não consiga fazer uma boa
relacionada à vida real desse aluno que chegou hoje ou na segunda aula dele comigo. Eu sei apenas o nome, a idade, o livro e tal, né? Mas nós vamos construindo. Por exemplo, você mesmo fala isso, né, Vini? Todo detalhe vira insumo. insumo. Então, uma máscara dele hoje que tenha um desenho ali. Nossa, que legal sua máscara que tem um super-herói. Sabia que o meu favorito é o Hulk? Ou então, uau, eu tô vendo aqui que você gosta de maquiagem. Que bacana, os seus óculos são parecidos com os meus. Então, elogios genuínos, motivacionais, comentários simples. A gente vai trazendo aquele aluno, sei lá, Minecraft. Já vira insumo para na próxima vez eu usar isso como a meu favor, né? Para ir criando esse rapport e essa contextualização. Eu sei que o aluno mora no centro da cidade. Vou construindo, ele nunca toma café da manhã. Então, aquela lição de breakfast, teacher, eu nunca como peanut butter, isso não existe aqui para nós. Ah, existe, e tem uma marca que eu não quero fazer merchan aqui, que é muito deliciosa, mas quando você for viajar para Disney, você não quer ir para Disney? Você não quer Não. experimentar peanut butter? Ah, mas a sua mãe de repente gosta. Sua mãe não gosta de provar coisa doce, coisa diferente no café da manhã, no pão? Será que a sua tia, aquela sua Aunt Joanna, será que ela não iria gostar de uma peanut butter lá nos States quando vocês forem? Vamos imaginar, vamos usar. Quando que você usaria essa frase? E construindo isso, né, Vini? Exato, perfeito, perfeito. A gente vai construindo conforme a gente vai tendo mais conhecimento aí desse nosso aluno. Perfeito. Então, ó, o que a gente conversou aqui nesse primeiro momento? Sobre como acolher esse nosso aluno, e a gente acolhe fazendo o quê? Ouvindo, sendo firme e gentil, e principalmente proporcionando uma aprendizagem significativa para ele. Agora, Bá, a gente vai ver ações práticas que geram esse acolhimento. Então, quais ações que a gente pode ter aí na nossa unidade, né, na nossa escola, que gera um acolhimento e gera toda essa sensação que a gente está discutindo aqui? Bora dar uma olhadinha nessas ações práticas, e eu quero que vocês que estão acompanhando coloquem no chat também outros exemplos, tá bom? Além do que a gente vai trazer aqui. E o primeiro deles é o seguinte: é o recepcionar os alunos. Então, eu quero saber de vocês, como que vocês recepcionam seus alunos no dia a dia? Como que vocês estão fazendo essa recepção, né? Porque ao recepcionar o meu aluno, eu crio uma conexão imediata ali com ele, né? Eu dou quase um tom do que vai ser a aula, por exemplo, né? Se eu recepciono você, Bárbara, assim, hello, Bá, how are you? Né? Ou se eu recebo, hello, Bárbara, how are you today? Né? Ah, fiquei melhor agora com esse Olha a hello. diferença. A pessoa não tá, ela tenta se animar, né? Porque precisa, né? De alguma forma. Então, eu quero saber de vocês como que vocês estão recepcionando. Porque, Bárbara, você trouxe alguns exemplos aqui pra gente. Eu trouxe, eu tenho certeza que a galera faz coisas simples também, que a gente gosta de coisas simples, coisas não simples, mas a gente gosta de ideias, nós somos replicadores, todos nós, Wizards, somos replicadores de ideias. Então a galera tem certeza que grava um áudiozinho ou grava um vídeo da aula quando o aluno falta, na hora de recepcionar. Bom dia! Notei que você cortou o cabelo hoje. Como que você tá? Feliz, Vinícius? Gostei. Quanto tempo eu não te via? Ou então mesmo, Vini, às vezes não é só na escola, às vezes é no supermercado, no shopping, na praça de alimentação. Good morning, Mr. Oliva. A gente vê aquele coleguinha do lado. Quem que é? Quem que é? Meu teacher, minha teacher. Então, no supermercado, oi, Mr. Oliva, tudo bom? A gente vê essa maneira de recepcionar em todos os lugares em que estamos, né? Na escola, olha só, aqui nós fizemos foi ano passado na pandemia, e quando as aulas foram suspensas, e uma escola sem aluno não é uma escola, então nós só estávamos os colaboradores na escola, não tinha aula, né? Lá em março do ano passado.
Então, a gente fez já uma ação para que quando eles voltassem, eles vissem isso. Eram discos de todos os colaboradores, um colaborador em cada disco, onde de um lado o disco tinha uma foto do colaborador triste, chorando, desanimado, e uma mensagem, né? Assim eu fiquei quando você não estava aqui. E do outro lado, um disco com a imagem da gente bem feliz, sorrindo. Assim eu fiquei agora que você retornou. E aí esses discos estavam espalhados por toda a escola, né, nos corredores, e era de todos os colaboradores, não eram só dos teachers. Exato, exato. A gente precisa envolver todo mundo nesse processo de recepcionar, né, os nossos alunos. E não só recepciona no presencial, como também a gente precisa recepcionar os nossos alunos agora no ambiente virtual. Verdade. E no virtual, como eu falei, em outros lugares que a gente esteja, recepcionar de uma forma genuína como um todo. Aqui mostra que as pessoas de repente podem perguntar: ah, mas tem aluno que não comemora aniversário. Sim, a gente tem que ir construindo aquele conhecimento dele, né? Tem religiões que não comemoram, não cantam parabéns, não comemoram os aniversários. E a gente respeita isso. Mas aqui eu conhecia a Vitória, eu sabia que ela estava de aniversário naquele dia. Ela coincidentemente veio para a aula. Alguns alunos até no dia do seu aniversário, não, hoje eu não vou. Eles acham que é um presente eles não irem para a aula. Não, de forma alguma, né? Então, foi simples. O docinho eu peguei da cantina, eu mesma paguei com meu dinheiro, não fiquei mais pobre nem mais rica, mas fiquei mais animada porque eu degustei aquele docinho. A vela tinha lá a carta na manga na mesa na gaveta da recepção ou na sala dos teachers. Então, tem uma vela aí, tem uma vela aí. Hoje a Vitória está de aniversário, cantamos parabéns. Ela não esperava, todos os amiguinhos, né, cantaram para ela. E não foi atrapalhar a aula, né? Foi uma intervenção que trouxe bons resultados, né? Todos esses alunos aí são nossos alunos ainda. E às vezes a gente precisa ter isso em mente, né? Que não é perda de tempo, é ganho de conexão, né? E isso é importantíssimo. A gente precisa ganhar conexão com esses nossos alunos. O pessoal aqui do chat colocou vários exemplos bacanas aqui, ó. Um monte de gente que tá falando que é super animada, faz comentários sobre a roupa, comenta sobre o final de semana, pergunta se está bem, utilizando uma small talk ali com algum assunto, faz elogio espontâneo. O Arlon, beijo pra você. Um abraço, ele colocou aqui, ó, recepciona os meus alunos com a mesma energia de um youtuber fazendo introdução dos vídeos. Então deve ser aquela coisa assim, hello galera, tudo bem com vocês? Como que foi? Barará. Muito bom, tem que ter essa energia mesmo. E um ponto bem importante que colocaram aqui é a equipe administrativa, ela é essencial para recepção e cuidado com o aluno. E Ô, é Vini, mesmo. eu concordo com tudo isso e também estou vendo aqui um lá de Lavras, que mostrou ali no comentário dele o genuíno, o ouvir e escutar, perguntar sobre o fim de semana e comentar sobre algo que contaram que ia acontecer. Então ele me contou que ele ia, sei lá, ele ia viajar para São Paulo. Como é que foi a sua viagem para São Paulo? Então, nossa, Titi, você lembra? Sim, você me disse que você ia viajar, né? Nossa, eu criei, já ganhei meu aluno, né? Já criei essa conexão mesmo, né? Então, muitas ideias bacanas, gente. É legal a gente ir compartilhando para a gente ir pegando as ideias aí de todo mundo e compartilhando mesmo, porque a ideia aqui é essa e o futuro é compartilhado, né? Eu acho que mais que nunca a gente tem essa noção hoje em dia. Vamos para a próxima ação, Bah? Vamos. Próxima ação que eu quero saber de vocês e também da Bárbara é sobre o fazer o inesperado, né? Como que vocês surpreendem os seus alunos? Quais elementos surpresas vocês colocam aí no seu dia a dia, né? Porque esses elementos, eles trazem a atenção e o interesse do nosso aluno, né? Bah, explica aqui pra gente. Que elemento surpresa é esse aqui na aula? Como vocês podem ver, uma aula virtual de TOTS num sábado de manhã e o Little Wiz apareceu na aula, né?
Ele é um aluno, gente, lembra, o Little Wiz é aluno em todas as Wizards do Brasil, ele tem o login e a senha de todas, ele é alocado em todas as turmas. Esse que tu falou é muito importante, prende a atenção, Vini, eles se interessam por algo inesperado, né? A gente tem que ter aquele plano A, B, C, se a internet cair, por exemplo, ou oscilar, já fica lá assim meio robótico, sei lá, ou mesmo quando ela cai, eu já fiz isso algumas vezes, aqui em Corumbá cai a internet, eu volto assim já, galera, caí, vocês se machucaram? Não, teacher, a gente não caiu, a nossa internet tá boa. Eu caí, mas eu não me machuquei. Vamos de volta para nossa aula. Aqui, o Little Wiz, ele entrou para dar um recado. E eles amaram, né? Pode ser um recado do tipo que o grupo tá devendo tarefa, ou pode ser um parabéns, né? Também, a gente não tem que entrar em contato com eles só para falar as coisas que não estamos atingindo, mas sim, parabéns. O Little Wiz está aqui, sabe para quê, João? Olha só, ele veio aqui para te dar parabéns, para essa turminha toda aqui, que vocês são os alunos mais legais da nossa escola, sabe? Assim, de repente, não precisa necessariamente ser como o Little Wiz, que tem esse cabeção, né? Esse bonecão, porque a máscara abafa, ele não poderia falar tão claramente, de repente um outro colaborador tem que ser a voz, mas um fantoche, um dedoche que entra ali na câmera, né? É um inesperado. O aluno gosta. Sim, sim, o aluno adora, né? E aqui temos um outro exemplo também de como que a gente surpreende. O que estava acontecendo aqui, hein, Bárbara? Eu tenho um amor por essa ação. Ela tem bastante tempo já. Ela foi lá, acho que em 2017, mais ou menos, uns quase 5 anos. Essa ação era uma festa que a gente fez, o Country Fest, e a gente queria divulgá-la, né? Então a gente fez intervenção em todas as turminhas, todas as idades, todos os livros. A coordenadora não ficou brava, porque não foi atrapalhar a aula, como você disse antes, Vini, foi uma intervenção bem rapidinha, em que a mocinha entrava toda amarrada, sozinha, com fundo musical de alguma caixinha de som, de algum colaborador segurando lá pra gente, e ela entrava, gente, deixa eu me esconder aqui, vocês me ajudam. Os alunos não estavam esperando aquilo de jeito nenhum, os teachers até sabiam, né, que a gente ia entrar, mas vocês me ajudam, o bandido tá atrás de mim. Vocês só vão saber o desfecho dessa história se vocês forem na festa, ou então se vocês virem na próxima aula. Então, esse inesperado, a galera cai na risada. Olha só, todos ali protegeram a mocinha, tentaram afastar o bandido, né? E até a teacher tá lá, ó, do lado, tentando. Não. Muito bom. Ó, o pessoal colocou aqui, ó, no virtual uma ideia legal é fazer o inesperado é o professor aparecer com algo diferente a cada aula e esperar o aluno perceber e adivinhar. Muito bom, tipo Que um ótimo. chapéu. Olha, e aí a gente treina também a atenção do nosso aluno. A Adriana colocou aqui que ela estabeleceu a semana do Wow Moment. Então, todos os professores devem fazer algo para surpreender, né? E a Wizard de Itaguaí perguntou: TOTS no virtual deu certo, Bárbara? Na verdade, não era TOTS, era Kids, né? A sua turma. Não era Era TOTS. TOTS? Deu certo, sim, deu muito certo. Muito bom, muito bom. É acreditar que dá certo a gente ter esse controle. Desafio, né? Fácil não desafio. foi, eu confesso, não foi tão fácil. A gente tem que ter aquela carta na manga, a gente tem que permitir que eles mostrem a sua casa às vezes. João, vamos lá, quero ver uma coisa green. Vamos lá, me mostra uma coisa green. Valendo! Giovana, eu quero agora uma coisa que começa com C. Bora! E eles correm, eles trazem. E tem que muito a parceria com os pais, né? Porque se o pai não ajudar ali, não tem como, né? Então, aquela parceria, mas deu certo. Ótimo, porque ajuda, né? E a Fafá colocou aqui: se eu der atenção para os meus alunos contarem histórias na aula, ficamos de papo a aula toda e não fazemos a aula. Fafá, aqui, acho que uma dica é justamente trabalhar com a firmeza e gentileza, né? Estabelecer limites. Eu acho que isso é importante. Sim, eu sei, ó, valido o sentimento e dá opção. Eu sei que vocês gostam de
conversar, e é muito legal contar a história, e a gente precisa fazer a nossa aula e ter um outro momento. Depois, na próxima aula, a gente pode contar mais uma historinha no começo dela. Que tal? E segue, né? Firmeza e gentileza sempre. Muito bem. Bah, vamos falar sobre o próximo tópico que tem a ver com a questão do TOTS, que você até falou agora, que é Verdade. envolver a família. Então, galera, coloca aí no chat também como que vocês estão envolvendo a família nesse processo, né, das nossas aulas. Quais ações geram envolvimento com a família dos nossos alunos? Lembrando que, assim como a Bárbara bem pontuou agora com o TOTS, de repente, a escola foi para casa das pessoas. De repente, a gente não dá aula mais para um aluno só, a gente dá aula para essa família inteira. E muitas vezes a gente precisa do envolvimento do pai para as atividades, principalmente com TOTS, como a Bárbara pontuou. Então, como que a gente está envolvendo essa família? Como que a gente está fazendo essa comunicação com eles? A gente não pode esquecer que a gente precisa desse apoio. Então, a gente precisa pensar nessas ações que geram esse envolvimento com a família. Bah, conta pra gente aqui o que vocês fizeram lá em Corumbá. A gente fez um evento virtual. Ó, ali, ó, o disco que eu falei para vocês, aquela ali é minha colega do comercial, a Raíza. Ela tá tristinha ali naquele disco. Isso daqui foi uma atividade bem simples, não gerou custo pra gente, gerou muito prazer, inclusive, era virtual, pandemia, era Dia dos Pais. Nós fizemos uma pizza de massa comprada mesmo, lá na escola, e os pais fizeram em casa com seus alunos. Eu creio que as escolas devem ter feito algo semelhante. E o que gerou de resultado para a gente, às vezes a gente até nem esperava. Por quê, Vini? A memória afetiva. Alunos que nos falaram assim, ó, teacher, ano passado eu não lembro nem o que eu dei de presente para o meu pai e ele muito menos. Se foi meia, se foi sapato, se foi gravata, se foi perfume, a gente nem lembra. Mas a gente lembra que foi uma pizza que eu fiz com meu pai. Teacher, eu nunca tinha feito uma pizza com meu pai. E eles, os moradores aqui de Corumbá, né, os pais, se viam assim na câmera, olha ali o Vinícius, Vinícius, deu Vale Night para a esposa hoje, né? A interação entre eles também foi muito legal, sabe? E durou 40 minutos, foi bem rapidinho. Muito bom. E essa é uma dica legal que a gente tem que pensar nos eventos que nós temos nas nossas unidades, como que a gente envolve a família em cada evento, né? Como que eu consigo trazer essa família? Temos um outro exemplo aqui, porque vocês envolvem a família, mas não só a família humana, né? Tem a família pet também. Tem, quem adora um pet vai gostar. E assim, ó, Vini, às vezes a adesão no primeiro evento que o aluno participa, ou não participa, né? Ele é um aluno novo aqui na escola esse semestre. Ele não participou. A gente não desiste, de repente no próximo evento a adesão seja melhor, né? Esse aqui eu tenho muito carinho por ele, foi um trocadilho, né? Sabe aquelas ideias que nós aqui compartilhamos, e aí veio aquilo, St. Patrick! Então o pet do bicho de estimação era um trocadilho com o São Patrício e a gente fez esse drop-off, esse embarque-desembarque. E era, mesmo numa pandemia, a gente conseguiu fazer esse evento. Não gastamos muito, gente. Eu juro para vocês, a decoração a gente tinha toda verde dos outros anos de São Patrício. Gastamos, de repente, só com balões. Os brindes das categorias que participaram e foram feitos uma parceria como era um St. Patrick de animais de estimação, a gente fez uma parceria com o pet shop da cidade, ele divulgou a sua marca, a gente divulgou, pai de aluno, então a gente fez essa troca ganha-ganha, sabe? E agora aqui, a gente quando encontra, por exemplo, a família da Giovana, que foi a condutora mais jovem a receber um prêmio, agora a gente, quando se comunica com ela, oi Giovana, bom dia, tudo bom, seu Paulo, dona Josi? Como é que tá o Porfírio? Foi um pug que ela levou chamado Porfírio. Então, assim, as pessoas, a família compra a ideia, assim. A gente tem que também, às vezes, de repente, desafiar os teachers, né, Vini? Exato. A família como um todo. Então, ó, eu quero, de cada teacher, eu quero 5 inscritos. Sei lá. E aí também, e como você disse, começar.
ter o start, né? E aí a gente cria essa cultura de envolver sempre a família. O pessoal colocou aqui, ó, a Liz colocou uma atividade legal é deixar combinado que na próxima aula o aluno tem que trazer alguém da família no virtual e esse familiar tem que falar uma frase em inglês que o aluno ensinou. Muito legal. E Muito tem a ver legal. com a outra aqui que sempre, muitas vezes vemos os pais participando da aula, ou o irmão ou a irmã, e aí a pessoa super chama para participar junto. Então, quando eles não sabem, ele fala para o aluno: Fulaninho, aproveita e já ensina inglês para sua família, chama para participar da próxima aula. E os pais gostam de participar, nem que sejam uns 10 segundos. Né? E é isso, são ações rápidas. Né? A gente está falando para fazer coisas mirabolantes, mas aproveitar da situação que você tem ali no momento, né? Enxergar oportunidades que a gente tem. Muito bacana, gente, muito bacana. Um próximo e o último tópico para a gente comentar é em relação ao senso de humor, né? E aqui é válido a gente lembrar o quanto nós utilizamos do senso de humor dentro da nossa rotina e dentro do nosso dia a dia. Por que eu falo isso? Porque a escola tem que ser um ambiente alegre. Se a escola não é alegre, ela não é escola, né? Porque ter aluno, ter professor e coordenador não faz daquele ambiente uma escola. A escola precisa caminhar junto com a aprendizagem e com a alegria. E é por isso que o senso de humor é importante. Ele nos ajuda a enfrentar situações muitas vezes difíceis, né? Então ele é muito importante dentro da nossa prática. Então tenha o senso de humor e traga o senso de humor para dentro da sua prática. Assim como a gente vê aqui uns exemplos, né, Bárbara? O senso de humor da leveza, né, Vini? A gente tem que rir da gente mesmo. Então, ali o nono e a nona contando a história do Golden Goose. A nona e o nono tinham um sotaque italiano. O nono dormia, roncava, soltava pum. Então, senso de humor. A outra velhinha ali contando histórias, né, numa Christmas Tales, que a gente fez um combo, né? E bem da esquerda aqui, um kit de sobrevivência do professor. De repente, uma ideia para fazer com os teachers. O que teria, por exemplo, nesse kit aí no seu, Vini? O meu teria chocolate, teria café e também um remedinho para dor de cabeça. Bingo! O meu teria tudo isso daí também. E tem. Exato. Então, é envolver senso de humor até nas nossas relações com os teachers, né? Em todo mundo, trazer e fazer com que esse ambiente seja muito mais alegre e seja muito mais leve. Isso também é acolher, né? Então, gente, a gente falou aqui de ações práticas, né, que geram aí alguns acolhimentos necessários, né? Então, a gente falou de recepcionar, fazer o inesperado, envolver a família e utilizar sempre o senso de humor, né? Lembrando sempre que a comunicação ela precisa ser gentil e firme e a gente precisa trabalhar sempre com a escuta ativa dos nossos alunos. E para encerrar, assim como a gente começou com uma história, a gente vai encerrar a nossa apresentação com uma história também. Só que quem que vai contar essa história é a Bárbara. Ah, Vini, eu procurei na internet uma história para contar para todo mundo, vou contar para ti também. Ela começa de um desejo que essa pessoa tinha muito grande em transformar vidas. E desde lá do tempo da escola, que ela enxergava a educação como o quê? Algo especial, algo quase que mágico. E é isso, né? E essa pessoa entendia o poder transformador que a educação tem, e foi essa possibilidade de transformar que fez com que essa pessoa fosse para a universidade e, adivinhem, se tornasse um educador. Depois, ele fez especialização fora do Brasil, então viajou, conheceu o mundo e teve a certeza da sua missão. E também de como que o idioma, o ensino de idiomas é algo essencial, que quebra barreiras, né? A jornada dessa pessoa como professor, depois ele virou coordenador
E essa jornada só trouxe a certeza de que ele estava no caminho certo. Ele conheceu muitas pessoas, conheceu muitos alunos, conheceu professores, coordenadores. E em cada interação, ele foi somando a história dessas pessoas e vivência delas com a sua própria. Ele acolheu cada um e foi acolhido, sabe por quem? Por uma rede imensa, que é a Wizard. Essa história, gente, eu tenho o maior prazer de contar essa história de um personagem. Vocês que estão assistindo aí, vocês já devem saber de quem que eu tô falando. Vocês também que fazem parte da história da Wizard, esse personagem que eu tô contando é real. E ele tá aqui também. E é o Vinícius! Muito fofo. E é uma história real de acolhimento. Então, assim como a rede me acolheu, a ideia aqui do nosso papo é justamente que a gente crie essa cultura de acolhimento, né? De saber ouvir, de saber escutar. E que a gente não esqueça nunca qual é a nossa grande missão. De que se a gente está aqui, se a gente acorda todo dia para fazer o que nós fazemos, isso precisa ter uma importância muito grande, porque é o que nos levanta da cama. Então não esqueçam nunca o porquê estamos aqui, né? Por que estamos onde estamos. E acolha todo mundo. Faça uma escuta ativa em todas as suas relações. E é com isso que a gente vai encerrando. Vou passar para vocês aqui a bibliografia que nós utilizamos. Então, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre o assunto. E quero agradecer, primeiro, a todos vocês que estão aqui, todos vocês que acreditam muito no poder transformador da educação, e é por isso que estão onde estão, e é por isso que a gente tem como tema o Teach and Impact, né? Afinal de contas, é o quanto a gente consegue impactar vidas. E agradecer também a Bárbara por ter compartilhado um pouco dos momentos aqui com a gente. Imagina, muito, Vini. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente. Obrigado, gente!